O que é um microcontrolador? Como utilizar? Aonde são encontrados microcontroladores? Como você pode programar um microcontrolador? Tudo isso eu vou te explicar no vídeo de hoje e o meu compromisso com você aqui é que você, mesmo tendo entrado nesse vídeo sem entender nada sobre microcontroladores, você vai sair daqui entendendo o que é. Você vai entender como você pode começar a desenvolver seus projetos com microcontroladores e vai também entender o universo profissional, como que os microcontroladores são utilizados em produtos comerciais. Inclusive, vou até te dar passos de como você pode começar a entender esse universo, porque eu entendo que se você está aqui hoje interessado por tecnologia, interessado por microcontroladores, pode ser que em algum momento você vai desenvolver algum projeto microcontrolado e decida talvez transformar isso em um produto. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e esse canal do YouTube aqui esse ano completou 8 anos. Eu tenho compartilhado conhecimentos tanto do que eu aprendi na faculdade, tanto de prática de desenvolvimento de projetos, e hoje eu compartilho muito sobre o desenvolvimento dos meus próprios projetos, projetos criativos que eu faço aqui para compartilhar com vocês, e também projetos que eu acabo transformando em produtos e comercializo na minha loja. Então vamos começar com um pouquinho de teoria para que você depois possa entender um pouco melhor a prática. E o que são microcontroladores? Para você entender de uma maneira muito simples, um microcontrolador é um chip que vai conseguir conectar a parte de código do seu projeto com a parte de hardware, com os componentes eletrônicos do seu projeto. Então vamos lá, vou te dar um exemplo. Uma luminária inteligente. Você vai ter a parte dos componentes eletrônicos, então a sua luminária vai ter um LED, talvez tenha um botão de liga e desliga, e você tem a parte de código, que vai descrever o funcionamento dessa luminária inteligente. Então vamos supor, essa luminária inteligente, quando fica de noite, ela acende sozinha, ou quando eu ligo ela, ela faz uns efeitos interessantes. Você consegue descrever o funcionamento dessa sua luminária por código, conseguindo ali colocar o que cada LED precisa fazer em cada momento, se ela tem um sensor, quando que você vai realizar a leitura desse sensor. E para conseguir conectar o código que você desenvolveu com a parte da eletrônica, você precisa de um chip para gravar esse código e para conseguir manipular as entradas e saídas, que é o que vai enviar ali os sinais para cada um dos elementos que você tem no seu circuito eletrônico. Então o microcontrolador é essa parte que é o meio entre as coisas. E interessante você saber também que engenharia de computação, que é a faculdade que eu fiz, que é o curso que eu me formei, estuda muito sobre isso, sobre o meio entre o hardware e o software, que a gente chama de firmware. São esses códigos que a gente grava ali para conseguir fazer essa interação. Eu vou categorizar os microcontroladores em duas formas diferentes. A gente vai falar sobre as dev boards, que são essas aqui, que eu tenho aqui na bancada, que eu trouxe alguns exemplos para te dar, que seria o início do seu estudo com microcontroladores ou o início de desenvolvimentos com microcontroladores. E a gente também tem os microcontroladores embarcados, que aí é o que a gente coloca quando a gente vai finalizar um produto, desenvolver um produto comercial. Para ser bem sincera com vocês, existem muitos produtos profissionais que estão rodando no mercado que são feitos com devboards. Então nem sempre o desenvolvedor ele chega num ponto onde ele embarca um microcontrolador. Às vezes para o resto da vida esse produto ele acaba sendo desenvolvido, fabricado e comercializado com devboards. Nesse vídeo eu também vou te explicar o porquê que isso não é uma boa prática e porquê que você deveria evitar isso. Mas vamos lá, quando você estiver começando o seu desenvolvimento com microcontroladores, você vai começar necessariamente por uma devboard, seja para estudar, seja para você entender esse universo, desenvolver seus primeiros projetos, quanto para começar um novo desenvolvimento. Pegar aqui, ó, a mais famosa devboard, que é o Arduino. Essa daqui é uma devboard chamada Arduino Uno, tá vendo? E aqui está o microcontrolador dessa devboard. Então, o microcontrolador, ele é esse chip aqui, ele não é tudo isso aqui. Muita gente, quando começa a estudar, entende, o Arduino é um microcontrolador. Não, o microcontrolador é o ATmega, que é o microcontrolador usado dentro da devboard do Arduino. E aqui, a devboard, ela é preparada realmente como um ambiente de teste. Então, ela é toda
preparada para que você tenha facilidade tanto para colocar os códigos aqui dentro, que aqui nesse caso do Arduino Uno, nessa versão você faz por um cabinho aqui, tem um cabinho que vai direto no computador. Essa daqui, para ser sincera para vocês, é a minha dev board favorita do momento, né? A Raspberry Pi Pico. E aqui está o microcontrolador da Raspberry que está na placa. Então, toda DevBoard vai ter essa carinha, onde você vai ter uma entrada aqui que vai ser para atualização de código e também para energia da placa e as portas de entrada e saída aqui. Existem alguns outros pequenos recursos aqui que você consegue encontrar em algumas DevBoards. Por exemplo, o Arduino Uno tem um LEDzinho que você consegue também acionar ele pelo código, você não precisaria colocar nada externo para conseguir usar ele, mas existem algumas outras, por exemplo, como a SPCam, que já vem até, ó, com uma câmerazinha, tá vendo, ó? Então, as DevBoards, normalmente, elas são um ambiente um pouquinho mais amigável para você conseguir desenvolver e utilizar os recursos do microcontrolador. Quando a gente parte para um ambiente profissional, como, por exemplo, assim, o smartwatch, você vai colocar lá dentro o microcontrolador embarcado. Então você vai colocar apenas o chipzinho e você vai colocar apenas os recursos necessários que você precisa desse microcontrolador para essa aplicação que você vai desenvolver funcionar. Como programar os microcontroladores? Nas DevBoards, a gente vai colocar um cabinho USB e a gente vai conectar ela no computador. E aí a gente vai precisar de uma IDE de programação para fazer tanto a descrição do código quanto a gravação. A ideia que normalmente eu utilizo por aqui é o Arduino IDE. Mas para quem já programa e conhece o Visual Studio, existe um plugin chamado Platform I/O, que te permite programar os microcontroladores utilizando o Visual Studio. E na ideia de programação, você vai começar a descrever o seu código, você vai escolher qual que é a porta do computador onde a sua placa está conectada e você também vai conseguir fazer o upload do código, passar o código que está no computador que você descreveu para dentro da sua placa. A minha recomendação, se você nunca desenvolveu nenhum projeto microcontrolado, então comece por esse aqui. Esse daqui é uma Raspberry Pi Pico e se você quiser uma que tem acesso a Wi-Fi já, tem a Raspberry Pi Pico W. E antes de partir agora para uma explicação um pouquinho mais técnica, que eu vou mostrar para vocês aqui algumas arquiteturas de desenvolvimento com microcontroladores, eu quero te falar sobre projetos, o que você consegue fazer com microcontroladores. E para isso eu trouxe aqui alguns exemplos da comunidade. Dá uma olhadinha em cada um desses projetos que a nossa comunidade aqui do Julia Labs já fez usando microcontroladores, para você conseguir ter uma noção aí de tudo que dá para fazer e tudo que você consegue desenvolver com esse tipo de recurso. Dá para fazer muita coisa, dá para tanto replicar projetos que você acha interessante na internet ou projetos que você conheceu aqui no meu canal, quanto fazer coisas totalmente originais que você mesmo inventou. Por isso que eu sou apaixonada por essa tecnologia e acredito que muita gente da minha comunidade aqui também é apaixonado por microcontroladores. Para te ajudar a entender de uma forma mais visual o funcionamento de um microcontrolador, olha só esse exemplo de projeto aqui. No meu microcontrolador eu consigo conectar os vários periféricos que compõem os componentes eletrônicos do meu circuito. Normalmente é aqui onde eu também vou definir quais são as formas de comunicação. Então, existem componentes eletrônicos que vão precisar, por exemplo, de uma comunicação simples, que são as GPIOs, que é uma troca de dados bastante simples. Ou existem também componentes eletrônicos que a gente vai fazer comunicações um pouquinho mais complexas, como, por exemplo, a comunicação I2C para troca de dados. E isso vai depender muito do que você está utilizando. Estudar sobre essas formas de comunicação também pode te ajudar muito aí a desenvolver projetos microcontrolados, porque vai te ajudar não só a entender como que esses dados estão sendo trocados, mas também vai te ajudar a entender o que você precisa colocar ali no seu código para trocar essa informação corretamente ou para capturar uma informação corretamente. Então, aqui você consegue observar bem, de maneira visual, né, a arquitetura aí de um projeto microcontrolado. Eu tinha te falado que, às vezes, algumas pessoas deixam os projetos irem para um projeto profissional utilizando as DevBoards. Vou te explicar rapidamente por que isso não é o mais adequado e também por que isso acaba acontecendo. Na vida real, isso acontece, tá? Primeiro, isso acontece porque o investimento de desenvolver um projeto, tirando ele da DevBoard, passando para um hardware dedicado, desenvolvendo uma placa de circuito impresso, pode demorar mais tempo, pode necessitar de muito mais testes e é claro que vai precisar de mais recursos para você conseguir fazer essa transição. Acaba que em alguns negócios as pessoas acabam utilizando aqui a DevBoard, que já
tá ali com todos aqueles fios, aqueles sensores, aquela gambiarra louca ali funcionando, replica isso e manda para o mercado, porque às vezes precisa de poucas unidades, às vezes é uma coisa que é um projeto pontual para resolver um problema específico, ou porque ainda não tem recurso financeiro, por exemplo, para custear uma fabricação mais profissional de hardware. Não é o ideal, porque eu acho que você já percebeu que é só espetar um cabo USB aqui que você consegue alterar o código do produto. Então, para hackear este produto, vai ser muito, 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 muito mais fácil. Você literalmente abriu a tampa, espetou o USB e você consegue colocar qualquer código que você quiser ali. Já quando você utiliza um microcontrolador embarcado, você consegue construir várias proteções para isso e também a parte de upload de código, esses pinos para você colocar os códigos e atualizar eles na sua placa, eles não ficam assim, expostos de uma maneira tão fácil. E muito provavelmente a parte de gravação pode até ficar para fora, sendo um recurso especial ou um segredo industrial aí da sua empresa. Então é por isso que quando, por exemplo, você abre um fone de ouvido ou abre um smartwatch, você não consegue com facilidade entender como você pode trocar o código desse dispositivo. É claro que se você tiver conhecimento de hardware e muita paciência para fazer um hardware hacking, pode ser que você encontre ali todos os pinos e a sequência correta para fazer o novo upload de código e acabar hackeando este produto. Quero aproveitar para te mostrar também um projeto de um hardware embarcado que eu tenho aqui, que eu tenho utilizado bastante para estudar e encontrar componentes, que é um excelente projeto de estudo para você entender um pouquinho melhor como que funciona um microcontrolador embarcado. Bom, se você estiver querendo estudar um pouco mais sobre projetos microcontrolados, principalmente projetos profissionais, para que você possa embarcar microcontroladores, eu te recomendo muito utilizar a Celos. A Celos é uma ferramenta que usa inteligência artificial para conseguir transformar uma arquitetura de um projeto descrita ali em cubos em esquemáticos eletrônicos reais. E é isso que eu vou te mostrar agora, olha só. Aqui nos projetos compartilhados da Celos, eu consigo ver esse projetinho aqui, tá vendo? O My First Project. Esse daqui, ele é um projeto simples, microcontrolado, que você consegue utilizar para conseguir fazer o seu primeiro estudo aí de projetos com microcontroladores embarcados. Então ele vai usar um buzzer, um LED, um display e um sensor de temperatura. Ele também tem essa parte aqui inicial do supply, que é a parte de energia. Então ele é um projeto que você consegue inclusive usar como base para outros desenvolvimentos ou usar para realmente estudar como que funcionam projetos microcontrolados embarcados. Então a Celos é uma ferramenta muito poderosa, inclusive daqui a pouquinho já vou te mostrar tudo que ela consegue te oferecer também quanto a arquivos de desenvolvimento do seu projeto, ela te ajuda muito a gerar esses arquivos, mas aqui falando especificamente sobre microcontroladores, na Celos eu consigo, como eu falei para vocês, gerar os esquemáticos, sugestões de esquemáticos aí que atendem o que eu coloquei na minha arquitetura. E usando essa arquitetura simples, eu consigo aqui visualizar várias sugestões para entender como que funciona colocar esse microcontrolador embarcado em um projeto. O que a gente tem aqui, essa visualização, se chama Stand-Alone, quando a gente tem apenas os recursos necessários para fazer aquele microcontrolador funcionar. Então, se você pega isso aqui e coloca no seu projeto, você consegue livremente utilizar o microcontrolador, porque aqui tem todos os recursos que ele precisa. Se você pegar aqui ó, o datasheet do componente eletrônico, esse aqui, ó, a Tiny 1614, se você entrar no datasheet, você vai ter todas as instruções para conseguir gerar isso daqui. Mas aqui a Celos já te deu essa sugestão pronta, já te deu esse circuito pronto. E esse esquemático aqui, cada um desses esquemáticos gerados dentro da ferramenta, são desenvolvidos por engenheiros especialistas. Então, o que está aqui descrito como colocado aqui, esse cubo, essa visualização, ela já está validada. É um circuito bem robusto. Então, isso é o mais interessante que a gente consegue aqui nas Celos, além de, claro, conseguir explorar por completo as soluções que eles dão aqui. Eu consigo, inclusive, ó, vir aqui em todos os componentes eletrônicos usados, eu consigo, ó, como eu falei para vocês sobre o microcontrolador, né? Consigo explorar ele mais a fundo, consigo acessar o datasheet desse microcontrolador, e é muito interessante que você faça isso quando você estiver aí tentando desenvolver um projeto que você quer estudar, quer entender por completo como ele funciona. E você consegue ver isso para diferentes microcontroladores. Então aqui eu tenho um da família ESP, eu tenho a Tiny, eu tenho o AVR, eu tenho o PIC. Então você consegue observar
o funcionamento, né, essa versão standalone de vários microcontroladores. E você tem tudo isso aqui em mãos para você estudar. Se você tiver alguma dúvida, você também consegue usar essa parte aqui, que é o Cubot. Você consegue perguntar, por exemplo, sobre questões energéticas de cada microcontrolador, sobre portas de entrada e saída, sobre processamento, sobre memória. Então ele entende como esses componentes funcionam e ele consegue te ajudar, por exemplo, a selecionar o melhor microcontrolador para o seu projeto nesse momento. Ou te tirar dúvidas para que você possa estudar mais sobre esses microcontroladores. O legal também é que depois que você faz essa montagem aqui, você consegue tanto gerar a boom list, que está aqui, então você consegue ver todos os componentes usados, né, no projeto, quanto os output files. E aqui nos output files você consegue inclusive já pegar os arquivos de desenvolvimento pré-montados. Então, o Altium Designer, o Autodesk Fusion e o KiCad são softwares de desenvolvimento de placas de circuito impresso para você começar a trilhar aquele caminho de transformar esse seu projeto microcontrolado em um projeto mais profissional. E quando você usa Celos, você consegue extrair esses arquivos de desenvolvimento e você vai ter aqui, ó, todos os esquemáticos já montadinhos, né, no seu software de desenvolvimento. Esse daqui é o KiCad, então todos aqueles cubos, ó, montadinhos que eu selecionei, eles já vieram para cá, e a minha board também já está pré-organizada. E aqui eu consigo ver o meu microcontrolador, tá vendo? Por padrão, a Celos também já vai deixar aqui uma forma de você conseguir interagir com a parte de upload de código, mas você pode organizar de uma forma diferente isso aqui, como eu falei, deixando talvez um pouco mais escondida, ou deixando de uma forma que mais protegida também, para que as pessoas, né, o usuário comum não possa acessar livremente ou facilmente essa parte de upload de código, e é por essas entradas e saídas aqui que você vai conseguir fazer a atualização de código do seu microcontrolador, né? Então, a Celos ajuda muito no desenvolvimento de um projeto, e agora acho que você consegue ver também um pouquinho mais a carinha, né, de um projeto profissional. Aqui, claro, falta bastante coisa, falta organizar os componentes, falta construir as ligações eletrônicas, fazer também o board shape bem legal, mas aqui já tem um passo aí para você conseguir observar como que é o desenvolvimento de um projeto profissional microcontrolado. E acho que você conseguir visualizar isso é muito importante para você entender, né, o todo, e não ficar só naquela ideia de que microcontroladores são devboards e você só faz isso, né? Existe um caminho muito além do que as devboards para você desenvolver. Espero que eu tenha conseguido te passar esse conhecimento hoje de uma forma divertida, de uma forma leve, que você tenha conseguido entender todos esses conceitos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!